Bom dia, graça e paz. Aleluia, glória a Deus. Você está com expectativa nessa manhã? Aleluia, estou com grande expectativa, amém. Eu gostaria que você abrisse, antes de mais nada, em Romanos capítulo 12. Uma passagem bastante conhecida por nós, Romanos capítulo 12. Todos acharam? Amém. Deixa eu só achar aqui na minha. Pronto. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? O interessante, irmãos, acerca do assunto que será falado nessa manhã, dando continuidade, ao que está sendo ministrado em todos os domingos pela manhã na escola dominical, acerca de renovação da mente. A palavra nos mostra, irmãos, que nós devemos ser totalmente, aleluia, cuidadosos com o tipo de pensamento que está na nossa mente. Por quê, irmãos? Se nós observarmos, a maioria dos pensamentos são eles que influenciam as nossas ações. A própria palavra, ela nos mostra que quando o homem, ele pensa no que é bom, esse mesmo pensamento o conduzirá a fazer o bem. Mas também da mesma forma, se ele pensa no que é mal, esse mesmo pensamento o conduzirá para o pecado. Por quê, irmãos? Tanto o pensamento quanto as intenções de um coração do homem, tanto um quanto o outro, a palavra nos mostra que eles se revelam por intermédio de ações, de atitudes, seja ela de uma forma pura ou impura. E aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele nos revela, em Romanos capítulo 12, no versículo 2, que a renovação da mente, ela tem um poder de transformar o homem. Ela dá ao homem, querido, a capacidade dele experimentar aquilo que Deus já tem reservado para ele. Acerca do que é bom, acerca do que é agradável e acerca daquilo que é perfeito. E a respeito, irmãos, do assunto que nós iremos falar nessa manhã, continuando, acerca da renovação da mente, nós iremos falar nessa manhã acerca de não chocarmos ovos de serpente. Amém? Essa expressão, irmãos, ela é bíblica. Negócio forte, até Gabriela riu agora. Não chocar ovos de serpente. Que expressão bonita, né? Ela é bíblica, irmãos, e se encontra no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 5. Não abre lá, a gente vai chegar lá. Amém? Acerca desse assunto, a palavra nos mostra, irmãos, que nós não devemos permitir que maus pensamentos que são lançados sobre nós, eles permaneçam na nossa mente. Porque esses pensamentos, irmãos, eles têm o poder, aleluia, de fazer com que a nossa mente fique envenenada. A própria palavra, ela nos mostra que pensamentos maus, eles são como semente de serpente. Você está preparado para ouvir? Jesus, ele diz, olha, vê depois como ouvem. Se ouvir bem, irmãos, algo será acrescentado na tua vida e na minha vida. Amém? E a palavra nos mostra, irmãos, que maus pensamentos, elas são como semente de serpente. Quando eles são lançados, olha como é sério. Se a gente não se posicionar e eliminá-los, em um devido tempo, de uma vez por todas, a palavra nos mostra que esses pensamentos, eles se transformam em ovo. E quando o homem começa a chocar esse pensamento na sua mente, a tal ponto desse pensamento que se tornou um ovo, ele vier, irmãos, a gerar, dar o nascimento a uma víbora, que é uma serpente. A palavra nos mostra que essa condição faz com que uma pessoa ela esteja com a mente completamente afetada. Porque ela criou na sua mente uma fortaleza. E é exatamente isso que nós iremos falar nessa manhã. Amém? Acerca de não chocar ovos de serpente. Uma das coisas que nós devemos entender, irmãos, é que, de uma forma figurativa, a nossa mente, irmãos, ela é o útero do nosso coração. E a semente, irmãos, o mau pensamento, ele é o sêmen da serpente. Olha como isso é sério. Então, quando ele é lançado, irmãos, e coisas começam a ser geradas
na nossa mente e desce no nosso coração, devemos ter extremamente cuidado acerca disso. Por isso, irmãos, que diariamente nós devemos estar atentos acerca daquilo que está ocupando a nossa mente, se está nos afetando ou não. E o apóstolo Paulo ele nos garante nessa passagem, as Escrituras ela nos mostra que a renovação da mente ela tem o poder de transformar o homem, dando a ele a capacidade dele experimentar o que Deus já tem reservado para ele há muito tempo, acerca do que é bom, agradável e perfeito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aliás, antes disso, eu quero te falar algo aqui. Se nós observarmos dentro desse assunto sobre a renovação da mente, antes de nós entrarmos naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, se nós observarmos a palavra, ela nos mostra, ela nos confirma acerca dessa transformação. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, essa passagem ela nos diz que quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura. E em Cristo nós, fizemos com que, por meio dessa transformação, as coisas antigas se passassem. E a palavra nos diz que porque as coisas antigas elas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Esse tudo, irmãos, que nessa passagem nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele inclui principalmente o nosso modo de pensar. Por isso, se você abrir a sua Bíblia em Filipenses, abre lá no capítulo 4. Eita glória. Fogo nunca apaga. Essa música mexe comigo. Aleluia. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Finalmente, irmãos, se referindo ao mesmo tudo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aí ele diz, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, a primeira coisa que a palavra nos mostra, quando nós nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus, é que esse tudo em Cristo, ele inclui principalmente o nosso modo de pensar. Por isso que nós devemos todos os dias ser extremamente cuidadosos com o tipo de pensamento que está sendo alojado na nossa mente, que tem feito parte do nosso cotidiano. Porque Paulo ele diz, finalmente, irmãos, eu acho que vocês entenderam, que tudo, que é verdadeiro, puro, justo, aleluia, que ocupe o vosso pensamento. Agora eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 58. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim, irmão, você sabe o que é chocar ovos de serpente? Se não souber, Deus vai te revelar hoje. Aleluia. Eita glória. Isaías capítulo 58. Versículo 1. Só quero ler 2 versículos. Todos já acharam? Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não a levas em conta? Para aqui, irmãos. Se nós lermos, todo o contexto dessa passagem, nós vamos ver algo muito interessante. É uma passagem que nos mostra, Deus ele instruindo o profeta Isaías, para ele erguer a sua voz, levantar um clamor no meio do seu povo e revelar para Israel acerca da sua vontade, dos seus pensamentos. E aqui nessa passagem, no contexto,
A palavra nos mostra Deus ele instruindo ao profeta, trazendo ao conhecimento de Isaías, que Israel lhe buscava, que o povo de Israel procurava se aproximar do Senhor. Mas existia algo, e Deus ele revela ao profeta, que as orações de Israel não estavam sendo ouvidas, que a súplica daquele povo não estava sendo respondida. E isso fazia com que aquele povo se perguntasse: por que não existe mais mudança em nosso meio? Cadê o nosso direito de justiça? Nós jejuamos todos os dias, né, e o Senhor não leva nem em conta. Nós afligimos a nossa alma e o Senhor está nem aí. E essa passagem, irmãos, ela nos revela a resposta que Deus dá a Israel por intermédio de Isaías, revelando para o seu povo que acerca da mudança e do relacionamento que ele tinha com o seu Deus não estava acontecendo mais por causa do pecado. Isaías revela para o povo que era necessário eles se libertarem das ligaduras da impiedade, tirar do meio dele o jugo, que era exatamente o dedo. Eita, meu Deus do céu, que coisa linda, aleluia. Eu vou até ler com você, para depois vai ficar mais fácil de você ver. Veja aqui no versículo, irmãos, aleluia, 58, não é isso? No versículo 9, na parte B, diz assim: se tirares do meio de ti o jugo, que era exatamente o quê? O dedo da ameaça e o falar injurioso. Isso era, irmãos, expressões, atitudes que estavam se manifestando no meio do povo por causa de um pensamento de iniquidade. Por causa de um pensamento de pecado. Isaías, ele revela o que estava acontecendo no meio do povo, que era necessário que se eles obedecessem essa ordem, a partir desse momento, quando eles clamassem ao Senhor, o Senhor iria ouvi-los e respondê-los. Quando eles gritassem por socorro, o Senhor iria se fazer presente. Mas o povo não estava sendo respondido. A palavra diz que o povo, eita Deus do céu, jejuava, Israel jejuava. Israel buscava ao Senhor. Israel servia com excelência. Fazia todas as suas obrigações. Mas a palavra claramente, irmãos, ela nos mostra que aquilo que não dá para ver, Deus conhece muito bem. Que é o coração do homem. Que é os pensamentos e as suas intenções. Nesses últimos dias, irmãos, Deus, ele requer do seu povo uma santidade em algo que ele conhece muito bem. Não externamente, mas interiormente. Porque não adianta, irmãos, se manifestar com excelência em algo visível que por dentro está podre. Isaías, irmãos, é levantado por Deus acerca dessa situação. E traz revelação para Israel, porque as coisas não estavam acontecendo. Demonstrando, se vocês se libertarem de uma vida ímpia, se vocês mudarem o seu modo de pensar, as coisas mudarão. Não é o jejum, não é o tipo de serviço ou a qualidade que vocês estão servindo na casa do Senhor. É o que está oculto na vista de todos. Que faz com que vocês se expressem com ameaças e com palavras de injúria. Dentro e aqui. Isaías 59, capítulo 5. Olha o que Isaías diz. Chocam ovos de serpente e tecem teias de aranha. O que come os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora, serpente. Isaías, irmãos, ele revela para Israel que o povo estava chocando. Olha como é interessante. Que algo figurativo, né? Ovos de serpente. Isaías, irmãos, ele estava revelando para aquele povo que eles estavam, na verdade, multiplicando, gerando mais pensamentos errados no meio dele.
Eles estavam produzindo esse comportamento. E na continuidade desse versículo, Isaías diz, olha, aquele que se alimenta desses ovos, morrerá. Isso nos mostra, irmãos, que se alimentar de mau pensamento leva o homem à morte. E o pior ainda é que no final desse versículo, Isaías diz que um ovo só sequer for pisado e se quebrar. Isso é tudo figurativo. E a serpente nascer. Ele está mostrando, irmãos, que, eita Deus, que a pessoa está completamente infectada por esse tipo de pensamento. Essa palavra, irmãos, ela está nos mostrando que se nós nos alimentarmos de maus pensamentos, a tal ponto de chocarmos ele na nossa mente, ele nos levará à morte. E o pior ainda é que nós, por causa desse tipo de pensamento, seremos uma ameaça no nosso meio. Sabe, irmãos, existe algo no meu espírito para eu falar nessa manhã. Nesses últimos dias, se levantarão muitos, eita meu Deus do céu, com dissensões em nosso meio. Eu não estou falando apenas aqui não, amém? Estou falando de um modo geral. Por causa, irmãos, de estarem chocando ovos de serpente. Por muito tempo estarem com o mesmo pensamento na sua mente sendo alimentado. E esse ovo vai estourar. E a palavra nos mostra, irmãos, que esse tipo de comportamento é um estado que contamina o homem. É um estado que torna o homem infectado, envenenado. E a palavra nos mostra que o mau pensamento, ele é como uma semente da serpente. Quando ele é lançado, se nós não nos posicionamos e tiramos ele de nós, além de nos levar à morte espiritual, ele nos leva a causarmos dano no corpo local. E é isso que a palavra nos mostra. Sabe, irmãos, uma das coisas que as Escrituras nos mostram acerca de pensamento é que o último estado do homem é acerca de estar cauterizado por informações erradas, não da parte de Deus, mas da própria parte de Satanás, pela influência, como a própria palavra diz, que ele cega o entendimento do homem para que a luz do Evangelho não resplandeça e ele compreenda verdadeiramente o que é Evangelho. É que a palavra nos mostra, irmãos, que existe uma arma que nós usamos. Uma arma que não é carnal, mas uma arma que é poderosa em Deus, que ela tem um poder de sujeitar todo tipo de pensamento à obediência de Cristo Jesus. Coisa maravilhosa. Abra a tua Bíblia, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 10. Todos já acharam? Diz aqui no versículo 4 ao versículo 6. Olha como é interessante essa palavra. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento, vamos lá. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a nossa submissão. É interessante, irmãos, que essa passagem ela nos mostra, amém, que existe algo que Deus tem nos dado como igreja. Uma arma que tem o poder de trazer, de sujeitar todo tipo de pensamento contrário à vontade de Deus, tanto da mente do nosso próximo como da nossa própria mente. Mas isso acontece porque a palavra nos fala acerca de uma submissão completa que nós devemos ter às Escrituras. Uma submissão que nos torna, prontos.
para punirmos, julgarmos o tipo de pensamento que constantemente está dentro da nossa cachola. E o interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 2, ele nos mostra que a renovação da mente, ela tem um poder de transformar o homem. Mas essa transformação, ela só acontece na nossa vida se a submissão estiver em primeiro lugar às Escrituras, acerca daquilo que ela diz ao nosso respeito, sobre aquilo que nós devemos nos empenhar a realizar. E a palavra nos mostra, por causa dessa plena submissão que existe à palavra, esse poder que opera em nós, que é essa arma que não é carnal, ela tem um poder, irmãos, de sujeitar toda altivez, toda fortaleza, todo tipo de pensamento que seja contrário à vontade de Deus, sujeitando ele ao seu governo. Por que, irmãos, isso acontece? Porque a palavra, irmãos, que renovou a nossa mente, ela nos preparou a julgarmos o que está errado. E esse julgamento, irmão, nos tornou pronto a experimentarmos o que é bom, perfeito e agradável acerca da vontade de Deus para a nossa vida. Chocar ovo de codorna, de codorna não, meu Deus, de serpente, porque eu pensei em codorna. É gostoso o ovo de codorna, né? Chocar ovo de serpente, irmãos, é reproduzir um pensamento que foi lançado sobre a nossa mente. Porque uma galinha, quando põe o ovo e está em cima dele, de imediato o pinto não nasce. Existe um tempo. Então, todos os dias ela vai ali. Todos os dias ela está ali, esquentando. Para que dentro possa se desenvolver a espécie. E quando isso se desenvolve, irmãos, aleluia, de toda forma ele tem que se expressar, ele tem que sair do ovo, ele não pode mais estar aqui, ele se manifesta para fora. Isso se chama atitudes, que começam a se manifestar na mente, a tal ponto de não suportar mais e tem que nascer. Tiago, ele diz, irmãos, que nós não podemos nos, aleluia, meu Deus, engravidar do pecado. Porque em um determinado tempo, diga assim, 9 meses, o menino vai nascer. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, irmão, você sabe agora o que é chocar ovos de serpente? É alimentar mau pensamento. O mau pensamento, irmãos, ele nos envenena. Ele nos torna uma ameaça para nós mesmos. Porque ele fecha a nossa mente para o que é certo. Quantas e quantas pessoas já cheguei a apresentar a verdade e ela disse, não é assim não. Cauterizou. A tal ponto de isolar passagens e dizer, oxe, eu não preciso disso não. Eu não preciso dos dons ministeriais para tocar na minha vida. Eu não preciso dessas unções específicas, porque a palavra diz que a unção do santo nos ensina todas as coisas. Para que ministério? Deus estabeleceu a igreja, irmãos, com um propósito. E o primeiro propósito, a palavra mostra, é a edificação, crescimento do povo. E os dons, ele tem que operar com o objetivo de levar essas pessoas a ter conhecimento acerca de andar na unidade da fé. Eita, coisa boa! Sabe, irmãos, nós não podemos nos alimentar acerca de pensamentos errôneos e ficar chocando ele na nossa mente a tal ponto de se expressar com palavras de injustiça. Contra os nossos líderes, contra os nossos pastores, contra os nossos liderados de departamento, contra, aleluia, glória a Deus, a visão que nós sustentamos. Posso falar? Eita, glória. Falo mesmo? Glória a Deus. Nesses últimos dias, irmãos, a gente vai ter que suportar um caldo mais grosso. Sabe? Como o pastor um dia desse falou no culto aqui, sabe, Deus ele não quer que a gente se comporte como criança, na questão de ser imaturos. Mas existe algo que a criança ela transmite que nós devemos copiar. Meu Deus do céu. Diga assim. Eita, meu Deus do céu. Oh, meu Deus.
Pedro, ele diz, irmãos, em 2 Pedro, no capítulo 2, que nós devemos desejar ardentemente a palavra. O ardor, irmãos, só vem por causa de uma consciência de todos os dias eu me preparar para algo ser expressado. Isso fala acerca de uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra. Quando nós, irmãos, renovamos a nossa mente com as Escrituras, pode ter certeza, irmãos, que aquilo que está reservado para você, pela transformação que nós recebemos pelo poder da palavra, de arrancar da nossa mente aquilo que nos impede de experimentar o que é bom da parte de Deus, pode ter certeza, irmãos, que você vai entrar em algo que você nunca provou. Quer provar de algo sem se gastar, se eu posso dizer assim. Quer entrar mais profundo no Senhor, sem primeiro limpar. Meu Deus, como o próprio escritor de Hebreus, ele diz, a má consciência. Sem limpar um coração, aleluia, purificando ele de um pensamento errado. Abra aqui, irmãos, comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eita, coisa boa. No versículo 35, fala sobre a ressurreição da filha de Lázaro. Aí me pergunto, o que é que tem a ver isso com renovação da mente? Diga assim, tudo. Eita, coisa boa. Marcos capítulo 5, versículo 35 e 36. Olha o que a palavra diz. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Aleluia. Essa palavra, irmãos, ela nos mostra, aleluia, que certas informações contrárias e pensamentos, eles podem ser lançados na nossa mente. Mas o que nos importa nesse momento é nos posicionarmos e apenas não temer e crer. E foi exatamente isso que Jário fez. Que coisa maravilhosa. Tanto é que lá na frente ele viu que aquela situação ela se reverteu em bênção. E a palavra, irmãos, nos mostra nessa passagem, aleluia, que a informação terrena que Jário recebeu daqueles que faziam parte do seu convívio familiar foi, a tua filha morreu. Mas a resposta espiritual para aquele homem fez, fica tranquilo, porque a menina apenas dorme. Olha que diferença. O natural, irmãos, ele diz, vai faltar. O espiritual diz, eu te supro em todas as coisas. O natural, irmãos, ele diz, eita, está aí doente. O espiritual diz, certamente ele já levou sobre si. Sabe, irmãos, o natural, que coisa maravilhosa. Ele diz, vai ficar pobre. Vai falir. Não vai dar certo, não. E o espiritual diz, que coisa maravilhosa. Aleluia. Meu Deus do céu. Quando nós, irmãos, se inclinamos para as Escrituras e puxamos dela aquilo que existe no coração de Deus, extraímos a sua vontade à luz das Escrituras, não lendo apenas ela de uma forma figurativa, mas buscando dentro dela o histórico, as origens de tudo aquilo que aconteceu. Isso, com certeza, irmãos, não vai nos limitar acerca daquilo que Deus tem para nos apresentar como verdade. Porque, irmãos, o conhecimento, ele não é apenas em algo figurativo. Existe algo por trás que é o espiritual. Então, aqui nessa passagem, a palavra nos mostra que Lázaro recebeu uma informação. Com certeza, irmãos, afetou aquele homem, porque ele vinha correndo atrás de Jesus para explicar o que tinha acontecido com a filha dele. E a palavra nos diz que antes mesmo dele apresentar a causa a Jesus, o grupo chegou. Rapaz, não atormenta o mestre não, a tua filha já morreu. Imagina eu e você recebendo um relatório desse.
Mas tudo está aqui, ó. Tudo está na mente. E a palavra nos mostra que Jesus ele não atentou para aquela palavra. E declarou de imediato sobre aquele homem: rapaz, não temas, crê somente. E aquele homem acompanhou Jesus até a casa. Chegando na casa tem um monte de incrédulo. Olha, sai logo esse grupo aqui. Sai, povinho daqui. Não é que eu não sou amoroso com vocês, não, mas existe algo aqui específico que vocês vão atrapalhar. Sai, que chama um milagre. Coisa maravilhosa. E já acompanhou, foi na pisada de Jesus o caminho todo. Estou crendo somente, não estou temendo. Estou crendo somente. Então o pensamento daquele homem mudou naquela trajetória até chegar na sua casa. A tal ponto do próprio Jesus ver que ele estava preparado para entrar no quarto juntamente com ele e sua esposa. Porque senão ele também ia ficar fora. Jesus entra, chama ele e diz: a menina está dormindo. Talita come, levanta. Eita! Está dormindo? Outra mãe, prepara comida para a menina, para ela se fortalecer. Jesus chega na casa, irmãos, e pergunta: por que vocês estão chorando? A menina está dormindo, começaram a rir de Jesus. Mas sabe, né, um homem que renovava constantemente a sua mente acerca de maus pensamentos, ele nem ligou. Ele disse para os incrédulos: sai da minha frente, sai do quarto. Eu só quero João, Pedro e Tiago comigo e o pai e a mãe, porque eles também estão crendo, senão eles ficavam fora. Entra e diz: eita, Talita come. Eita, diz. Sabe, irmãos, existem coisas acerca de relatórios que vêm contra nós, que nós precisamos apenas nos posicionar. Não precisamos temer, precisamos apenas crer no que está escrito. Porque muitas vezes, irmãos, a bênção ela está aqui, ó. E eu estou do outro lado. E eu dou o primeiro passo sem temer e crer, a bênção vem. Eu dou o segundo passo sem temer e crer, a bênção vem. Quando eu menos espero, o milagre acontece. É desse jeito, irmão. Abra a tua Bíblia agora em João capítulo 11. João capítulo 11. A mesma situação. Agora Lázaro está morto. João capítulo 11. A partir do versículo 38. Amém? Nós conhecemos essa passagem. Olha o que ela nos diz, a partir do versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouves. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Aleluia. Glória a Deus. Observe, irmãos, que dentro de uma situação de morte, o homem ele não tem capacidade de fazer nada. E a palavra nos mostra que Jesus, ao se aproximar do túmulo de Lázaro, ele disse: olha, tirai as pedras, tirai a pedra. E Maria, do lado dele, já tinha escutado várias instruções do próprio Jesus dizer: eu sou a própria ressurreição. Disse: mas Senhor, já faz 4 dias que meu irmão se encontra aí, já cheira mal. Jesus olha para Marta, para aquela mulher e diz: rapaz, eu não disse a você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Imediatamente a palavra nos mostra que foram tirar a pedra. E a palavra nos mostra que Jesus clamou: Pai, eu te rendo graças porque você me ouve.
Aliás, sempre me ouve. Eu só falei com a voz alta, eu erguei a minha voz, apenas para o pessoal que está aqui no meu redor ouvir que o Senhor me enviou. E a palavra nos mostra que Jesus clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Essa passagem, irmãos, para o lado espiritual, o lado da mente. Nós devemos entender, irmãos, que sofisma, altivez, fortalezas, todo tipo de pensamento contrário à vontade de Deus, ele é como uma pedra na nossa mente. Ele fecha exatamente o lugar por onde a palavra, ela tenta tratar conosco, que é os nossos ouvidos. Você sabia disso? Uma mente, irmãos, ela só consegue ser renovada se os ouvidos estiverem desobstruídos. Por isso que Jesus diz ao povo: olha, vê depois como ouves. Então a forma que nós atentamos para as Escrituras, se ela for a forma correta, pode ter certeza, aleluia, que eu serei tratado com ela. Mas se for de uma forma errônea, pode ter certeza que ela não vai ter a condição de me alcançar na minha necessidade. Como o próprio Tiago ele diz, que nós devemos ser receptíveis a essa palavra. Devemos receber ela com mansidão, porque ela tem um poder de salvar o quê? Aqui, ó. Porque o nosso espírito ele já foi recriado. Mas existe uma necessidade que a palavra ela tem que tratar, que é com a nossa mente, que é com o nosso entendimento. E se existe dentro dele pensamentos errados, se acumulando constantemente, aleluia, a palavra nos mostra que é necessário remover a pedra, que impede com que a palavra ela possa, aleluia, restituir aquilo que foi perdido. Essa passagem, irmãos, ela nos mostra claramente que a condição de Lázaro não tinha sequer um homem que resolvesse. Não era o segundo dia, não era o terceiro dia. Lázaro não tinha morrido naquele momento. Já fazia 4 dias. E com certeza, Marta ela falou algo verdadeiro, naturalmente. Porque já cheirava mal. Isso nos mostra que lá fora eles estavam sentindo o cheiro. Que o corpo tinha, eita, meu Deus do céu, estava podre. Mas Senhor, remove, mulher, mas Senhor, remove, faz a tua parte, tira a pedra. Mas Senhor, tira a pedra. Eu não disse a você que era para tirar, tire a pedra, para você ver a glória de Deus. Tire a pedra, arranque essa pedra. Desobstrua o caminho, para que a palavra possa ir e ressuscitar os sonhos, aquilo que foi perdido. Arrancar do teu pensamento aquilo que te levará à morte. Aleluia. A submissão, irmãos, correta de todo o coração à palavra de Deus, ela nos prepara para julgarmos a nós mesmos. Em todos os sentidos. Ela nos dá a condição de avaliarmos o que estamos pensando diariamente. Se é certo ou errado. Se isso está afetando a nossa vida ou não. Porque pensamentos, eles sempre irão produzir, irmãos, em nós, ações que correspondem àquilo que já estava dentro da nossa mente. Por isso que eu disse, irmãos, que a mente ele é o útero do coração. Porque se entra aqui e a gente não destrói de imediato, se ele descer, irmãos, é perigoso para nós. Porque quando ele se manifestar com ações, nós seremos prejudicados. Dano irá chegar sobre a nossa vida. Nós entramos, irmãos, em uma estação nesses últimos dias. Eu converso com muitas pessoas acerca disso. Que da mesma forma que Deus tem nos dado uma palavra, uma responsabilidade de ministrar algo santo, algo que nos leve a pensar e a meditar acerca do que é temor, do que é santidade, do que é pureza. Da forma que nós devemos nos entregar e se aproximar do trono da graça. Em todo esse contexto, irmãos, a palavra nos revela que também há de se manifestar juízo. Por causa de algo que Deus está nos oferecendo. Fica atento, querido, nesses últimos dias. Porque a palavra que nós temos ouvido aqui, eu não estou desmerecendo outros lugares. Deus, ele conhece meu coração.
Mas eu estou dizendo que Deus está compartilhando algo conosco muito específico. E a palavra nos mostra que nós não devemos negligenciar. A palavra nos mostra que nós devemos inclinar os nossos ouvidos e estar atento às Escrituras. Filho meu, ao carinho do Pai. Porque nesses últimos dias, Senhor, haverá um lavar do Espírito em sua igreja, que separará o joio do trigo, a piedade da impiedade, o que é santo, acerca do que é pecado. E uma das coisas, irmãos, que vai se levantar nesses últimos dias é dissensões, pensamentos contrários, coceira no ouvido por não suportarem a sã doutrina, por não suportarem o Espírito falando com intensidade, com fervor, tendo a tal liberdade de se manifestar no nosso meio. Fica atento acerca disso. Abre o teu coração. Quando você passar daquelas portas, se prepare, porque aqui é o lugar de tratamento. Aqui é o lugar, irmãos, de remover o que não presta. Aqui é o lugar, irmãos, de preparar os nossos corações para expressarmos a verdadeira adoração ao Pai. Eu tenho orado para que todos, seja lá quem for que suba nesse púlpito, aleluia, espírito e vida possa ser ministrado em nós. O governo dessa igreja, irmãos, tem orado acerca de temor. Duas coisas, irmãos, foram perdidas na história da igreja, que foi o temor. O homem não ligar mais quando ele está sozinho, fazer qualquer coisa, achando que Deus não está olhando. E a segunda coisa, irmãos, foi exatamente, irmãos, aleluia, a falta do relacionamento entre o homem e Deus, quando ele se entregou ao patrocínio do governo. O homem deixou de orar, o homem deixou de pegar na palavra, porque se ele era patrocinado pelo príncipe, pelo rei, para que orar mais? Para que colocar joelho no chão? A cara no pó? E esse tipo de pensamento, irmãos, nesses tempos, nessas gerações que vieram até nos alcançar no século 21, nós devemos ter bastante cuidado. Nós devemos desejar ardentemente o que acontecia com a igreja primitiva. A palavra nos mostra que quando aquele povo orava, as paredes, os alicerces tremiam. Porque eles tinham o conhecimento acerca do que estavam fazendo, do seu chamado. Por que as paredes não tremem mais? Cadê o quebrantamento da igreja? Cadê o clamor pela nação? As coisas estão acontecendo e o povo de Deus, estou indo bem. Meu salário está de primeira, estou com o carro na garagem, posso viajar qualquer semana, comprar uma casa de praia, mas joelho dobrado e quebrantamento para que Deus levante no nosso Brasil um avivamento poderoso para que vidas sejam salvas. Muitas pessoas, irmãos, elas querem sair para buscar vidas, mas nós devemos primeiro entender que nós precisamos ser preparados. Porque doente, irmãos, não cuida de doente. Se eu não for preparado acerca de santidade e pureza, o doente que vem lá de fora, ele será primeiro a me julgar. Como é que o cara me traz para um ambiente que ele mesmo não se comporta como tal? Não adianta, irmãos, eu me jogar no mundo e alcançar vidas para trazer mais problema para dentro da igreja. Eu e você, irmãos, devemos deixar de causar problema em nosso meio. Nós precisamos nos tratar, nós precisamos viver uma vida de pureza diante do Senhor, para aí então trazermos o perdido e termos autoridade no reino espiritual, porque Satanás, ele me conhece e te conhece, irmão. Conversa de carochinha, para quem está perdido lá fora, quando ele chegar aqui, ele vai dizer na tua cara, deixa de ser mentiroso. Não adianta apresentar um Deus que nós não vivemos. Não adianta. Nesses últimos dias, irmãos, o Espírito, ele vai adornar com muito poder a igreja. Ele vai preparar a igreja, irmãos, para que ela se levante com ousadia. Não apenas de palavra, mas de poder. Aí a gente pergunta, por que os aleijados não se levantam mais? Por que os cegos não estão chegando? É problema de Deus ou nosso?
Meu Deus do céu. Por que não está acontecendo mais o que acontecia na igreja primitiva? Onde é que está o problema, irmão? É no nosso coração e na nossa mente. É naquilo que nós temos colocado em primeiro lugar. É naquilo que nós temos nos abraçado nesses últimos dias. O problema não é de Deus. O problema não é da igreja. O problema é do povo que está dentro dela. Que não se posiciona. Que não verdadeiramente expressa a Deus sinceridade. Nós não somos, irmãos, aquele fariseu que chegou no templo e disse: Pai, eu sou justo. Eu jejum, eu dou os meus dízimos, eu te sirvo. Eu não sou igual a esse pecador. E o homem, por ouvir aquela afronta daquele judeu, a palavra diz que ele se afasta da multidão. Meu Deus do céu. Que passagem, irmãos. A palavra nos mostra, irmãos, que aleluia. A palavra nos mostra, irmãos, que aquilo que nós fazemos, se não ultrapassar o que uma meretriz, uma prostituta faz acerca do coração, devemos ter cuidado acerca disso. Que a palavra ela nos mostra que se as nossas obras, se aquilo que nós demonstramos com excelência, parte de um coração errado, devemos ter cuidado acerca disso. O mau pensamento, irmãos, ele sempre será uma semente da serpente. E nós devemos eliminá-lo de imediato quando ele se manifesta. Quando as influências contrárias, veio algo no meu coração agora. Em nosso meio. Estou falando de mim. Se alguém, irmãos, ela fala o nome de alguma pessoa do meu departamento, e esse nome, ele me afeta constantemente, a tal ponto de eu expressar palavras de negatividade acerca dessa pessoa, eu tenho que me avaliar acerca disso. Porque se isso está se manifestando constantemente na minha cabeça, eu estou chocando o ovo de serpente. E se ele se manifestar, a minha atitude não será muito agradável com o meu próximo. E é isso que a palavra nos mostra. Então, se você, querido, está com esse tipo de pensamento em nosso meio, destrua ele hoje. Amém. Chegou o tempo. Amém. Lance isso fora da sua vida. Porque a primeira coisa que esse tipo de pensamento faz é afetar você. Isaías, ele falou para o povo de Israel: olha, vocês estão chocando ovos de serpente. Vocês estão produzindo aquilo que vai levar vocês à morte. O homem que se alimenta dele certamente morrerá. E se ele vir nascer, ele está completamente contaminado. É necessário tirar do meio de nós, irmãos, a impiedade. É necessário lançarmos fora e termos nojo do pecado. É necessário os nossos olhos enxergar para o próximo, não segundo aquilo que está de errado na nossa mente, mas segundo o que está escrito na palavra de Deus. A palavra, irmão, sempre estará certa. A palavra sempre irá nos levar, irmãos, aleluia, para um ambiente onde nós devemos decidir. Em uma área, irmãos, que ela vai nos confrontar. A gente acha que está pensando certo e o Senhor diz: está errado. Venha para essa área daqui, olha aqui, ó. Essa é a minha visão. O que é que você vê acerca dessa pessoa? Ela não presta? Quem disse a você? Isso é pensamento. Ah, o ministro da igreja, não gosta da administração dele, não. Isso é aqui, ó. Pensamento. O pastor deveria fazer assim. Isso é aqui, ó. Pensamento. Esse tipo de atitude eu faria melhor. Isso é aqui, ó. Pensamento. Aleluia.
se fosse eu, pensamento.